Fala, povo de Deus, Deus abençoe você mais uma vez, que este canal seja ferramenta de bênção para a sua vida, para o seu crescimento, seu aprendizado, no nome de Jesus. Canal Sementes da Fé é para todos aqueles que desejam aprender da palavra de Deus. Que você compartilhe, se inscreva nesse canal, você que ainda não segue. Esse vídeo é para você, meu irmão, minha irmã, que deseja e almeja na sua caminhada com Deus ter um progresso espiritual. Deus lhe abençoe, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário aí, logo abaixo aí, sua pergunta, sua dúvida. Eu estou aqui para servir aos irmãos. Que Deus abençoe você através desse conteúdo. E também lhe peço, encarecidamente, fica até o final desse vídeo, porque o assunto de hoje ele é muito interessante para a sua carreira de fé. Hoje nós vamos falar, eu quero falar com você através desse vídeo explicativo, vídeo onde nós iremos expor a palavra de Deus. Nós vamos trazer à luz da Escritura. Eu quero falar hoje sobre as dimensões do Evangelho. Vamos aprender? Fica no vídeo até o final e seja ricamente abençoado. Lembrando a você que a única ferramenta que nós iremos usar neste vídeo é a boa palavra de Deus. É essa palavra aqui que nos trará a iluminação e o entendimento para esse tema que nós iremos abordar aqui através desse vídeo. As dimensões do Evangelho. Então vamos lá. Você que está comigo aqui, está aprendendo a palavra de Deus, deixe seu comentário aí, é muito importante para mim, saiba disso. É motivador para mim, sim, o seu comentário, você compartilhar. Você que não me segue, me dá uma força aí. Meu propósito é edificar pessoas. Me dá essa força, me ajuda aí nessa divulgação desse trabalho, esse canal que tem o objetivo de progresso espiritual na vida de pessoas. Amém? Querido, eu quero falar com você sobre as dimensões do Evangelho. Lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia por muitos anos, eu cheguei a um entendimento sobre as dimensões do Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho, você que está me ouvindo, o Evangelho ele tem avançado em vários continentes, o Evangelho tem avançado em muitas geografias, e isso de fato é um motivo pelo qual nós devemos nos alegrar. Aonde o Evangelho chega, ele transforma vidas, transforma pessoas, modela caráter, resgata vidas das trevas. O Evangelho de fato tem contribuído para uma sociedade e um mundo totalmente perdido. O Evangelho tem trazido uma contribuição significativa para o planeta Terra. E eu quero trazer para você aqui uma análise que gastou um tempo para ser feita acerca das dimensões do Evangelho. Eu quero trazer essa análise com todo carinho, com toda humildade no Senhor, para você, meu querido, para que você possa ser enriquecido aqui com a palavra de Deus. Quero falar com você sobre as dimensões do Evangelho. O Evangelho nada mais, nada é do que as boas novas. O Evangelho, por onde passa, ele é transformador. Quando ele é feito centralizando Cristo em sua essência, de fato, ele transforma vidas. O Evangelho, ele, como eu disse aqui na introdução, ele tem um papel fundamental para uma sociedade melhor. Então quero abordar aqui para você sobre as dimensões do Evangelho. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós temos ela como ferramenta, e é ela que nos dá o entendimento, a iluminação. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20.
Nós iremos trabalhar aqui sobre as dimensões. Eu quero apresentar a você que está vendo esse vídeo e vai ficar comigo até o fim. Seja fiel a esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós vamos falar sobre as dimensões do Evangelho. Então, Atos 20, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim. Veja o que a Bíblia diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha o que a Bíblia diz. Atos 20 aqui, esse texto aqui nós estamos lendo sobre o discurso que Paulo fez lá na igreja de Éfeso. Ele apresenta um discurso. E ele vai apresentar a nós a primeira dimensão do Evangelho. Ele vai apresentar a nós a primeira dimensão do Evangelho. E ele diz assim, discursando. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele apresenta a nós nesse discurso a primeira dimensão. Pastor Luiz, qual é a primeira dimensão do Evangelho? O Evangelho é a mensagem da graça de Deus. O Evangelho é a mensagem do favor que eu e você não merecíamos em Deus. Porque Adão pecou, e quando Adão peca, a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos, todos foram separados, o quê? Da glória de Deus. Nós não éramos merecedores. Mas quando nós temos acesso a essa dimensão do Evangelho, o Evangelho proporciona a mim e a você, pecadores, a mensagem da graça de Deus. A primeira dimensão do Evangelho é que o Evangelho é a mensagem da graça de Deus. O Evangelho anuncia, através dessa dimensão, o favor de Deus a quem não merece, que sou eu e você. Você está compreendendo isso aqui que eu estou lhe ensinando? Vamos falar sobre a segunda dimensão, no nome de Jesus. A segunda dimensão do Evangelho. Quero que você abra no Novo Testamento, Lucas capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, doutor Lucas. Capítulo de número 4, verso de número 43. Analisando as Escrituras, analisando a Bíblia, nós aprendemos a Bíblia, nós aprendemos com ela. Ela é a nossa fonte total de aprendizado nesse canal. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 43. Veja o que a palavra de Deus nos diz no verso de número 43. Ele, porém... Perdão, irmãos. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie. É o próprio Senhor Jesus aqui, logo após ele fazer uma cura na sogra de Pedro, ele anuncia isso aqui. Palavras do mestre. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. O evangelho do quê? O evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. Aqui está palavras do próprio Senhor Jesus sobre a segunda dimensão do evangelho. Primeira dimensão qual é? O evangelho é a mensagem da graça. O evangelho, ele é a mensagem do favor, que nós não merecíamos, mas recebemos por causa do evangelho. Segunda dimensão
do Evangelho. O Evangelho, ele é a mensagem que nos traz, é a mensagem do reino de Deus. Jesus diz, pela qual ele foi enviado. Ele é enviado para anunciar, trazer sobre a humanidade caída o reino de Deus. Segunda dimensão do Evangelho. O Evangelho é a mensagem do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. O que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O Evangelho é a mensagem do reino de Deus. Agora você quer ver a terceira, você quer ver agora a terceira dimensão do Evangelho, explícita na Bíblia? Evangelho de Marcos, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz no verso de número 1. Terceira dimensão do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Vamos lá rapidamente. Você está comigo aí, né? Seja fiel até o final do vídeo. Você vai aprender muito com a palavra de Deus aqui. Estamos falando sobre as dimensões do Evangelho. Marcos capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pastor, eu não entendi nada que o senhor leu. Eu vou ler de novo Marcos capítulo 1, versículo 1. Aqui nos é apresentado a terceira dimensão do Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pastor, qual é a terceira dimensão? O Evangelho começa em Cristo. O Evangelho, ele começa na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho começa em Cristo e termina em Cristo. Alfa, ômega, começo, princípio e fim. O Evangelho começa em Cristo, terceira dimensão. Qual é a primeira dimensão? O Evangelho é a mensagem da graça. Qual é a segunda dimensão do Evangelho? O Evangelho é a mensagem que traz o reino de Deus à terra. Terceira dimensão, qual é? O Evangelho começa em Cristo. Você tem que ter esse entendimento. Vamos à quarta dimensão? Você vai caminhar algumas páginas e você vai no capítulo 13. Eu vou lhe mostrar algo aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo de número 13. Capítulo 13, versículo 10. Mas, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 13, 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, ou seja, entre todas as nações, em todas as nações. Aqui está a quarta dimensão do Evangelho. O Evangelho, ele destina-se a todas as nações. É necessário que o Evangelho seja pregado para todas as nações. Quando a Bíblia fala aqui de entre todas as gentes, a Bíblia está falando de todas as nações. Pobre, rico,
negro, branco, albino, asiático, africano, japonês. É necessário que o evangelho seja destinado a todas as nações. Aqui está a quarta dimensão do evangelho. O evangelho é destinado a todas as nações. Esse evangelho deve ser pregado a todos os povos, línguas, povos e nações. Quarta dimensão do evangelho. Vamos à quinta dimensão do evangelho? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Quinta dimensão do evangelho. Capítulo 11, verso 5. Os cegos, o que a Bíblia diz? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é o quê? É anunciado o quê? O evangelho. Quinta dimensão do evangelho. O evangelho deve ser anunciado aos pobres, aos mais necessitados, aqueles que precisam de um socorro. A Bíblia está dizendo, e aos pobres é anunciado o evangelho. Evangelho não é só para quem tem condição, não, querido. O evangelho, ele tem como dimensão ser anunciado aos pobres. Ele tem como dimensão ser a mensagem da graça, a mensagem do reino. O evangelho começa em Cristo. O evangelho, ele deve alcançar todas as nações, e ele tem também como dimensão ser anunciado aos pobres, aos necessitados. Essa é a quinta dimensão. Essa é mais uma dimensão do evangelho. Vamos em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 23. Nos apresenta mais uma dimensão do evangelho. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 16 e 15. A palavra de Deus diz assim, ó. E disse-lhes o Senhor, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Está vendo aqui? Mais uma dimensão do evangelho. Qual é, pastor? O evangelho deve ser pregado. O evangelho deve ser anunciado. É o que eu estou fazendo aqui, através desse canal. É o que eu estou fazendo aqui através desse canal. Anunciando a você as dimensões do evangelho. O evangelho é a mensagem da graça de Deus, é a mensagem do reino de Deus. O evangelho começa em Cristo. O evangelho destina-se a todos os povos, línguas, nações. O evangelho deve ser anunciado aos pobres. O evangelho deve ser pregado. Então prega, meu irmão. Prega. Prega na rua. Prega. Sabe como eu, pastor Luiz, comecei pregando? Eu não tinha oportunidade de pregar a palavra na minha igreja, a qual eu congregava. Lá atrás, há mais de 20 anos atrás, eu não tinha oportunidade. Eu comecei pregando, deixa eu contar aqui rapidinho. Comecei pregando na rua. Como eu não conseguia pregar na igreja, desenvolver a minha chamada na igreja, continuei na igreja firme, forte, obedecendo ali ao meu líder, ao meu pastor, e eu comecei a pregar na rua, comecei a pregar para os meus amigos, perdi todos os amigos, comecei a pregar
a fazer trabalhos sociais na rua. Meu primeiro púlpito que eu subi foi um caixote de varejão, na rua, pregando para moradores de rua. Por quê? Porque essa é uma dimensão do evangelho. O evangelho tem que ser pregado, meu irmão. Eu estou aqui hoje pregando para você, anunciando para você, ensinando para você as dimensões do evangelho. Pregue o evangelho a tempo, a fora de tempo. Agora olha isso aqui. João 8,32, do 32 ao 36. Mais uma dimensão do evangelho. Mais uma dimensão do evangelho. João 8, capítulo, versículo 32. João 8, 32. Do 32 ao 36. Nos revela mais uma dimensão do evangelho. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos nós descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu? Sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livre. Aqui está mais uma dimensão do evangelho. O evangelho liberta. O evangelho o quê? Liberta. Liberta a pessoa da cocaína, liberta a pessoa do álcool, liberta a pessoa do tráfico, liberta a pessoa da prostituição, da avareza, da fornicação. O evangelho literalmente ele liberta a pessoa das trevas. Ele liberta a pessoa da escravidão do pecado. Essa é uma dimensão apresentada do evangelho na palavra. O evangelho liberta a vida do ser humano. Ele liberta. Ele liberta. Ele liberta a pessoa. E para a gente aqui encerrar, eu quero abrir com vocês, quero mostrar a vocês o que Paulo disse em Romanos sobre a dimensão do evangelho. Romanos capítulo 1, no nome de Jesus, verso de número 16. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo diz assim, ó: por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. Paulo aqui está mostrando mais uma dimensão do evangelho. O evangelho, para você que está me vendo nesse vídeo, o evangelho salva. O evangelho salva almas. A palavra pregada salva almas. A palavra ensinada, ela salva, liberta, transforma pessoas. Essa é uma dimensão poderosa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Romanos 6 nos mostra uma outra dimensão, rapidinho, ó, 6,16. Não sabeis vós, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecados, foste feitos o quê? Servos da justiça. Aqui está uma dimensão do evangelho. Pastor, eu não entendi nada que eu li. Querido, entenda o que você leu aqui. Paulo aqui está apresentando uma dimensão do evangelho. O evangelho transforma vidas. O evangelho tira a pessoa da servidão do pecado e traz a pessoa para a luz de Cristo.
O evangelho, o poder da dimensão do evangelho, ele salva, liberta, transforma, redime o homem do pecado. O evangelho aproxima a pessoa de Deus. São dimensões poderosas do evangelho. E eu encerro esse vídeo com Mateus 24. Você está aprendendo sobre as dimensões do evangelho? Mateus 24, versículo 14. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, ó, que também nos apresenta uma dimensão do evangelho. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mais uma dimensão do evangelho. O evangelho será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino será anunciado em todo o mundo. Então, meu querido, espero que você possa ter aprendido aqui com as dimensões do evangelho, que você, no nome de Jesus, viva esse evangelho intensamente, cumpra o teu chamado ministerial, contribua para que esse evangelho avance cada vez mais. E eu lhe peço, me ajude, contribui comigo para o avanço do evangelho através de você compartilhar esse vídeo com mais alguém, seguir o canal aí, compartilhar esse material com alguém, abençoar a vida de alguém, no nome de Jesus. Nós falamos aqui sobre as dimensões do evangelho. O evangelho é a mensagem da graça, é a mensagem do reino. O evangelho começa em Cristo. O evangelho, ele é destinado a toda língua, povo e nação. O evangelho deve ser anunciado aos pobres. O evangelho deve ser pregado. O evangelho, ele liberta, ele salva, ele transforma. O evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Pregue o evangelho através desse vídeo, compartilhando. Deus abençoe você, que você possa ter aprendido com as dimensões do evangelho. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, querendo Deus.